Bom, caros amigos do Arquivo, hoje eu tenho a alegria de receber um dos grandes nomes do rádio, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, que fez e faz história, contando as histórias do futebol, dando suas fortes opiniões necessárias e entretendo tantas pessoas, tantas gerações, que é o nosso querido Vanderlei Nogueira, que está aqui hoje para falar um pouco da sua carreira e um pouquinho só de futebol, que não tem jeito, a gente é movido por futebol, a gente é movido por esse esporte, porque ele é um ponto importante, não só como ponto de esporte, mas como social, como político, enfim, futebol faz parte de tudo. Bom, primeiro, Vanderlei, obrigado por ter aceito o convite, estou muito contente de falar com você, admiro muito o seu trabalho, a sua carreira, e é um prazer imenso bater esse papo aqui com você. Fábio, obrigado pela gentileza, pelas referências, pelo convite. Eu estou à sua disposição. A gente marcou, estou aqui, cumprindo Não, suas perfeito. ordens. Todo dia a gente vê o Vanderlei na Jovem Pan, né? Conduzindo o programa. A gente vê também o Vanderlei nas redes sociais muito ativo. Tem mais algum lugar que a gente te encontra, Vanderlei? Agora, redes sociais, na Jovem Pan, tem um canal que ninguém sabe que existe, o canal do Vanderlei Nogueira, que, na verdade, eu uso, Fábio, para colocar como acervo. Então, tudo aquilo que eu gravo na Jovem Pan, esse programa que nós estamos fazendo aqui, ele vai estar lá também no meu canal, entrevistas que eu faço estão lá, comentários que eu faço estão lá. Agora, esse arquivo é um grande arquivo digital e que eu uso como canal. E aqueles que gostam de mim, querem conhecer opiniões mais antigas, ou então o que eu falei o mês passado, para verificar se eu estou sendo incoerente ou não. Está falando uma coisa lá, está falando outra hoje. Esse cara muda toda hora. É um volúvel. Então, é a possibilidade que o amigo tem para checar aquilo que eu falo. E eu tenho um blog no portal da Jovem Pan, está tudo que eu falo, também está escrito lá. Enfim, é uma correria, você sabe, você esteve lá o tempo todo. Não, e é importante isso que você faz, porque é muito importante. O meu canal aqui, ele é um arquivo gigante, tanto de entrevistas quanto de imagens, né? O seu canal é muito enriquecido, o seu canal é rico, tem coisas incríveis. Já falei isso para você pessoalmente. Você faz um trabalho muito legal, você resgata vídeos ou informações ou participações que nem o próprio autor lembra de ter feito. Eu já disse isso para você. Não, obrigado, Vanderlei. Eu fiquei muito contente. Esse trabalho é precioso. Não, obrigado. E acho que é muito importante quando a gente vê que, por exemplo, você, o Thiago Berratti ou qualquer outro jornalista que pega esse material e utiliza numa matéria, num programa, tanto faz. É muito legal porque a memória ela tem que estar viva. Então, o seu trabalho em manter as suas entrevistas ou seus comentários, não importa, manter tudo isso ao alcance das pessoas é fundamental, porque é uma história que está ali, é um ponto da história, é um momento da história, seja da rádio, da TV, do futebol, enfim, não importa. O importante é manter vivo isso. Então, parabéns aí por você também manter, e espero que essa entrevista ajude a manter a sua história cada vez mais viva, claro, porque você é muito importante. Bom, vamos lá. Eu já entrevistei aqui algumas pessoas que eu sempre faço essa pergunta, quando principalmente vem voltado ao futebol. E eu queria a sua opinião, né? Para saber o seguinte: o futebol brasileiro, ele está em decadência ou não é uma exclusividade do futebol brasileiro? Ou isso não estamos em decadência? Qual que é a sua opinião em relação não só à seleção, mas ao futebol do Campeonato Brasileiro, aos estaduais, aos outros torneios? Há uma decadência ou não? Eu acho que existe historicamente, mas vamos falar de 10 anos para cá, pronto, para a gente não recuar tanto tempo, né? É um desperdício o que fazem com o futebol brasileiro. Né? Ele só não quebra porque ele é extremamente poderoso. Isso vale para os clubes, vários clubes, que aquele que nos acompanha sabe perfeitamente, grandes clubes, né? Com grandes torcidas, com grande história, só não estão quebrados porque são fortes demais. Mas por que não quebra? Porque tem uma torcida de milhões, né? Torcida de milhões de pessoas, tem uma marca importante, da audiência,
Tem uma série de coisas, por isso que não quebra. Se fosse um pouco mais frágil, já teria virado pó, eu acho, graças à incompetência da enorme maioria da cartolagem. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Dentro de campo, os jogadores complicam muito o cenário para que a coisa melhore. Muito. Você vê como se comportam os jogadores de grandes competições internacionais. Parece que o padrão top de linha é a Premier League. Tudo que acontece na Premier League é perfeito. Não é bem assim, mas o cenário é assim. A imagem que projeta é essa. Né? Estádios bem organizados. Eles colocam gravata borboleta, Fábio. Gravata borboleta no evento. A qualidade dentro de campo já é boa, claro, tem muito dinheiro, contrata bons jogadores, contrata profissionais competentes, dirigentes remunerados que têm, digamos assim, uma bagagem profissional importante. Né? Tudo isso ajuda o cenário. Né? Quer dizer, o cenógrafo deles lá é ótimo, né? O maquiador deles é maravilhoso, deixa todo mundo bonito, aquela coisa toda. A gente sabe, eles fazem daquilo um espetáculo. O hino, mas o hino da Liga dos Campeões, o hino da Premier League é uma maravilha. É uma maravilha porque não chamou o Nogueirinha para fazer, fizeram um negócio fantástico lá para escolher alguma coisa linda, bonita, porque vai ser vista, por exemplo, a Premier League por 650 milhões, a Liga dos Campeões, 650 milhões de pessoas do mundo todo. Quer dizer, então, eles dão valor a isso. Agora, o Brasil, você veja, alguns clubes importantes, eu vou dar um exemplo. Só para a gente não esticar muito, as pessoas entendem perfeitamente o que eu estou dizendo aqui, eu sei disso. Né? O Mirassol está em quarto lugar nesse momento no campeonato brasileiro. É o grande destaque do campeonato. Ele está fazendo mais com menos. Fica muito claro isso. Né? Ela está fazendo muito mais que grandões aí da competição com menos. Uma cidade pequena, né? Mas vai jogar Mirassol e um outro clube menor do Campeonato Brasileiro, nem cito o nome para não se sentirem feridos. O estádio praticamente vazio. O Mirassol está fazendo história. O sonho do Mirassol era participar de uma competição internacional. Sonhava assim alto, sul-americano. Mas isso é muito difícil. Está quase na Libertadores. Confirmadíssimo na Libertadores, é só uma questão de tempo. Se continuar dessa maneira, deve ir mesmo para a Libertadores. Quer dizer, vai fazer história. Um time secular, pequenininho, desconhecido. A cidade de Mirassol só está conhecida no país, só é conhecida no país hoje, graças ao time de futebol. Se chegasse lá, na distante Belém do Pará, e perguntasse onde fica a cidade de Mirassol, ninguém ia falar para você. Raramente alguém responderia, fica em tal lugar, no interior do estado de São Paulo. O Mirassol levou o Mirassol para o país todo. Né? Não pode estar vazia a arquibancada, cara. Mas espera aí, o outro adversário, não interessa isso. Abre o portão, leva escolas, vai lá para São José do Rio Preto e ajoelha para que a população de São José do Rio Preto, que é a grande cidade da região, vá lá assistir o jogo, faz alguma coisa. Né? Leva espetáculo, sei lá, mas tem homens muito competentes na área de marketing que poderiam minimizar esse drama. Eu acho isso é um desperdício. Isso vai passar. A gente não sabe o que vai acontecer com o Mirassol na próxima temporada. Isso vale para os clubes grandes também. Eles, com toda essa força que têm, não utilizam essa força para melhorar a qualidade, pôr as contas em ordem. Os clubes estão quebrados se os caras querem contratar o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo lá fora disser aqui, eu estou pensando em dar uma passeada na América do Sul, aquele time mais quebrado no Brasil vai querer fazer uma proposta para ele. Certo? Mas vai quebrar mais ainda. Mas que se dane, no ano que vem eu não sou mais presidente, eu vou embora. Aquele que chegar que segure esse rojão. Então, a desorganização no futebol brasileiro. E, para fechar, um assunto que está em moda, a arbitragem. A arbitragem tem sido uma tragédia. Né? O Rogério Ceni falou algo que tem muito a ver com aquilo que eu penso. Né? Eles tentam compensar, Fábio,
erros cometidos no mercado futuro. Né? O Fábio Futebol Clube foi prejudicado, claramente foi prejudicado no jogo de hoje. No jogo seguinte, eles vão arranjar uma maneira, muitas vezes, essa maneira encontrada pelo VAR, para te beneficiar, prejudicando o outro. Mas na rodada seguinte a gente vai dar um jeito e vai deixar ele feliz. Parece que é isso que acontece. O Rogério falou isso na última entrevista coletiva. E dá essa sensação mesmo. Prejudica nesse jogo, no outro ele é favorecido. É muita coincidência. Né? Então, eu acho que alguma coisa tem que acontecer para dar uma... sabe aquele freio de arrumação? Você sabe como é que funciona isso, não sabe? Quando o ônibus está lotado e o motorista quer que caiba mais alguém, ele dá uma pisada no freio para dar uma arrumada. Né? É o chamado freio de arrumação, para ver se a coisa se ajeita. Isso tem que acontecer. Isso vale para tudo, inclusive para a seleção brasileira. E é impressionante que você falou do Mirassol. Hoje a gente tem 2 times do estado que são bons. Palmeiras tá ponta ali hoje gravando na liderança, na final da Libertadores, e o Mirassol. São Paulo, Corinthians sobrevivendo e o Santos a perigo de cair, assim como o Inter também. Então a gente vê, por exemplo, grandes times com história, como você falou, ali se batendo para não cair, tentando manter ali uma 14ª, 15ª posição, tentando um 10º lugar. É muito triste mesmo isso, né? A gente vê cada vez mais, e eu sou corintiano, e eu vejo muitos corintianos reclamando que o Palmeiras está numa nova final, que eu falei, olha, é competência, é um técnico bom, é um time ajustado, bons patrocínios, é isso que acontece. Infelizmente, os outros times não tá. O Santos, mesmo com o Neymar, tá na zona de rebaixamento hoje, quando a gente está falando. Então, é realmente triste. E outra, né, Vanderlei? A gente viu alguns ex-técnicos, né? O Leão, o Oswaldo de Oliveira, dando aquela babaquice, falando mal, que sei lá o quê. Olha, hoje a gente tem na seleção o melhor técnico do mundo. E não é brasileiro fazer o quê? Então é difícil, às vezes, as pessoas perceberem que a gente precisa voltar a pensar, a entender como ser o melhor futebol do mundo, que a gente não é mais, né? E é difícil ver isso e as pessoas não compreenderem, né? Bom, eu posso responder todas essas suas observações focando 2 assuntos importantes, entre todos que você abordou aí. Primeiro, não existe uma varinha mágica. Um time, um clube, não fica nos trinques da noite para o dia. Né? Chegou a SAF, virou um sonho dourado. Não é verdade, a gente já sabe que não é assim. Tem que ser uma boa SAF, boa gestão, bons profissionais, bons gestores. É isso aí, tudo a gente sabe. Não existe varinha mágica. No caso do Palmeiras que você citou, foram precisos 3 mandatos, 3 presidentes, 10 anos, pronto, números redondos, 10 anos para se ajeitar. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e a Leila Pereira. Você pode discordar do Paulo, ou do Maurício, ou da Leila, por isso, por aquilo, pelo excesso de ego. É uma outra conversa. Isso aí é para um simpósio. Mas foram 3, ela está sendo, claro, 3 ótimos administradores para o Palmeiras. O Palmeiras tem as suas contas em dia, o Palmeiras paga corretamente, o Palmeiras não tem cobrador batendo na porta, o Palmeiras não recebe transfer ban, não tem nada, Palmeiras, está lá. Isso acontece com o Flamengo também. O Flamengo foram precisos 3 gestões, no mesmo período. Coincidências? Não, porque não tem farinha mágica. Os caras têm que ajeitar para o outro, indo, aqui, encaixando, pagando as contas, enfim. 3 gestões de cada clube, aparentemente, sérias. Estou dizendo sempre aparentemente, porque a gente toma cada trombada na vida, Fábio, elogiando, fazendo elogios. Para quem é jornalista por muitos anos, como eu abri o microfone para alguns personagens e hoje, se eu tivesse a antevisão do fato, não teria aberto. Imaginando que estava abrindo o microfone para um personagem que poderia construir o futebol ou construir qualquer coisa que eu entrevistei. E aí, passado algum tempo, você percebe que não era assim.
né? Você, teoricamente, ajudou a divulgar essa cabecinha de bagre. Né? Então, a gente sempre coloca um pequeno atalho, mas, sem dúvida, essas três últimas gestões desses dois clubes que nós citamos aqui, que são os ricões do Brasil, que estão brigando cabeça a cabeça pelo título brasileiro, ajeitaram a coisa. Né? Os torcedores podem criticar, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas é aquele negócio, aquela brincadeira que a minha avó falava, está reclamando de barriga cheia. O torcedor não gosta que o time já não jogou nada, ganhou no bico do corvo aí. Certo? Precisa fazer alguma coisa. Está cansado de erguer troféus. Né? Coisa que não fazia, recuando um pouco no tempo. Então, é isso. Com relação, acho que isso já expliquei. Com relação à seleção brasileira. Bom, primeiro, eu gravei hoje um vídeo, depois você acho que vai encontrar na rede social, tá lá. Eu até faço um apelo para o professor Carlo Ancelotti. Professor, vou apelar para o senhor o seguinte: hoje à noite, quando você pense melhor, amanhã, se o senhor puder, dispense os jogadores brasileiros que atuam no Brasil da seleção brasileira. Primeiro, todos os. Estava até marcando aqui, Fábio, nem sabia que você ia perguntar. O Vitor Roque é jogador daquele que está liderando a competição. O Danilo e o Alexandro, jogadores do Flamengo, que está na vice-liderança. O Fabrício Bruno está na terceira posição do campeonato. O Luciano Juba, do Bahia, quinto colocado, está aí na briga. Está louquinho o Bahia para ir para a Libertadores. Enfim, está vivo na competição. O Bahia do professor Rogério Ceni. E o Hugo Souza, do Corinthians. O Corinthians não tem o Alisson de reserva. Né? É o Hugo. Então, tirar o Hugo para ele ser ponteiro esquerdo lá, não vai acontecer nada. O Brasil vai enfrentar o Senegal e o Brasil vai enfrentar a Tunísia. Qualquer que seja o resultado contra essas duas seleções africanas, são os dois últimos amistosos do Brasil, não vai alterar absolutamente nada na vida do Brasil. Está classificado. Se perder, perdeu. Tudo bem. Se ganhar, ótimo. Vale como observação para o professor Ancelotti como é que está jogando a seleção africana do Senegal. Como é que está jogando a seleção africana da Tunísia. Tudo bem. Os africanos estão jogando mais ou menos assim. Pronto, ele já vai fazer um laboratório lá, porque é um homem extremamente competente. Pronto. É isso. Agora, para que mexer nesse campeonato que a liderança está sendo disputada ponto a ponto? Ir para a Libertadores é mais grana para muita gente. Exposição é importante, principal competição internacional do continente. Pode pensar em voos mais altos. Qualquer partida tem um caminhão de reclamações. Reclamações, protestos, desconfiança. É isso ou não tem? É só você acompanhar cada rodada. Para que você vai mexer nisso? Vamos admitir que numa falha de um goleiro que é titular, por exemplo, o Corinthians caia. Ou o Corinthians caia não participe da Sul-Americana, por exemplo, porque não tinha o seu goleiro titular. E ele estava lá sentado no banco. Esquece, professor. Deixa esses caras aqui, continua com aqueles que o senhor convocou, que jogam no exterior, pinça mais outros aí, tem brasileiro jogando em tudo quanto é lugar. Ou coloca alguns jogadores, talvez com times que estão bem posicionados e que ele pode testar, mas que não estão disputando o título. Mas que ele pode fazer teste com jogadores de outros times. Mas ainda assim corre risco. Porque a gente fala de Libertadores e fala de Sul-Americana. Entre Libertadores e Sul-Americana, premiação. Aí não participa da Sul-Americana, entra nas proximidades da zona do rebaixamento. E se por acaso um resultado deixar o clube naquela posição vácuo, que não vai nem para cima nem para baixo e não participa de nenhum lugar. É a desculpa pronta que a cartolagem quer. Também levaram o meu jogador. Sabe? Então, não mexe no campeonato. Esse campeonato ele tá efervescente. Você veja que é rastilho de pólvora a cada rodada. Então, sim, não,
Eu acho que alguém tinha que falar para o professor Ancelotti, eu acho até que, no fundo, ele sabe disso. Eu levando esse grupo, ou não levando, não vai alterar absolutamente nada para mim, porque nós estamos longe ainda da Copa do Mundo, entre aspas, né? Mas vamos ter os meses de início de um novo ano. Aí é outra conversa, mas é um campeonato que está numa reta de chegada. Não tira ninguém. O Vitor Roque, mas ele não foi, Vanderlei. Mas você viu, no jogo ele sofreu uma distensão. Mas aí é uma outra conversa. Você perdeu um grande jogador por uma contusão. Aconteceu. Agora, o cara está aí. No último jogo, está formando uma dupla aí com o Flaco, que está todo mundo arrancando suspiros. Ó, você leva esse cara, e o Flaco que já foi convocado para jogar na seleção dele. Então, o 100% de poder de fogo, você leva 50%, não pode negar para a seleção argentina, mas faz a tua parte. Eu, pelo menos, não estraguei, né, professor Abel? Puxa vida. Então, a reclamação do Abel, eu acho que ele reclama também de barriga cheia, e ele diz que Portugal é um sonho dourado, que os problemas do relvado de Portugal foi resolvido, o problema da arbitragem em Portugal foi resolvido. Ele está mal informado. É só ele abrir os jornais de Portugal, tem escândalos de reclamações, né? E até de arbitragem, escândalo mesmo, mas reclamações todas as rodadas, especialmente dos clubes grandes, Benfica, Sporting, Porto. Né? Então, esse discurso de que em Portugal todos os problemas foram resolvidos não é verdade. Ele está equivocado. Né? Mas, de qualquer maneira, a reclamação recente dele, que, poxa vida, estão levando, convoca para 2 jogos que não têm grande importância, nesse ponto eu assino embaixo o que disse o professor Abel Ferreira. E o professor Ancelotti, para fechar o assunto Ancelotti, quando ele foi anunciado, está gravado, aquela brincadeira que nós fizemos aqui sobre, está gravado, vai ver no canal, lá se falou, mesmo esse cara está mentindo. Né? Vai lá, no dia que ele foi anunciado, eu disse, aplaudo o nome, mas não era o meu nome. O nome do professor Carlo Ancelotti era o meu nome para diretor técnico de seleções da CBF, o cargo mais alto. Ele escolheria o treinador, não importa que nacionalidade. Ele, com a sua visão, com a sua capacidade, com os títulos conquistados, com toda a nobreza como profissional que ele tem, ele talvez saiba que lá na Indonésia tenha um técnico que ele tem certeza que vai ser um sucesso. Contrata o cara. Indicado pelo Ancelotti, eu ia aplaudir, porque esse cara conhece. Eu acho que ele viu alguma coisa boa nesse moço da Indonésia. Como descobriram o Abel Ferreira na Grécia. Ele foi descoberto na Grécia. Ele não era o gênio da lâmpada. Alguém disse. Aliás, demorou para aparecer o pai da criança. Parece que o pai anunciado mesmo é o Anderson Barros. Dizem. Pelo menos foi o que disse o Gagliotti. Quem descobriu o Abel lá, avaliou, percebeu que ele tem qualidade, foi o Anderson Barros, né, que é o diretor de futebol, o coordenador lá do futebol do Palmeiras, que descobriu o Abel. Trouxe o Abel. Sucesso, né? Nos últimos 5 anos, brilhante. Né? Então, o que eu acho é isso. O Ancelotti poderia ser o diretor. Agora, coloca lá, você já imaginou? Ele é o técnico. E põe o diretor lá, o presidente da Federação de Nogueirópolis. Ele é o chefe do Ancelotti. Pelo amor de Deus, não dá, né? Isso é verdade. Não dá. Não dá. Concordo. Falta muito uma questão administrativa e com visão mesmo. Realmente você tem razão. Porque é um negócio complicado mesmo, né? Mas assim, vamos torcer, né? Eu fiz o prefácio desse novo livro do Thiago Berrait, eu escrevi o prefácio, e eu coloquei assim, que eu sou de uma geração que eu vi o Brasil em 3 finais de Copa do Mundo. 2 ganhou, 1 perdeu. E espero que a molecada aí com seus 24, 25, 28 tenha essa oportunidade em breve de ver o Brasil pelo menos na final, né? Porque são 24 anos, né? Mas posso dar um detalhezinho? Só um detalhezinho importante? Claro, por favor. De 1930 até a última Copa, tá?
todas as seleções campeãs, o treinador era do país. Veja, que história secular, né? Todos os campeões, alguns mais de uma vez, como é o caso do Brasil, por exemplo, certo? Todos os treinadores do país. Não estou falando que eles são ótimos, maravilhosos. Não é isso. Estou dando um dado, certo? Se o Ancelotti for campeão do mundo com o Brasil, ele passa para a história também como o primeiro campeão do mundo de seleções, campeão mundial, que não é do país. Só isso, é um dado, é só uma informação. Sim. Vai, Fábio. Bom, quem sabe ainda fazer a história do Brasil ganhar uma Copa que termina em 6, que nunca ganhou ainda. Uma Copa que termina em 6. Aí está. Bom, olha, o Vanderlei, tem uma coisa assim, a gente vai falar, claro, do seu trabalho em rádio, televisão, as suas coberturas, mas tem um fato muito curioso que eu sempre quis falar com você, que você já até comentou, que você é publicitário, você trabalha, você entende muito de marketing, trabalhou, e você trabalhou no Grupo Silvio Santos, né? E eu queria que você falasse dessa sua passagem no Grupo Silvio Santos, nesse trabalho que você fez, e até interessante as pessoas também entenderem como é que era, na época, o Grupo Silvio Santos, o tamanho do Grupo Silvio Santos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua passagem. Faz tempo, né, Fábio? Eu era garoto, né? Eu trabalhei no Grupo Silvio Santos, sim. Ainda garoto, eu trabalhei na área de propaganda e marketing, eu era assistente do diretor de marketing, foi lá que eu entrei, né? E eu trabalhava também no jornal, já trabalhava também no jornal. Então, o escritório do Grupo Silvio Santos era bem pertinho da Brigadeiro Luiz Antônio, 500 metros da Federação Paulista de Futebol. Veja que maravilha, né? Então, eu trabalhava no jornal, eu cobria, naquele momento, quando eu trabalhava no Silvio Santos, eu cobria a Federação Paulista de Futebol. Existia uma coluna chamada FPF Pegando Fogo. Então, você imagina, né? Era uma coluna diária, e no tempo que a Federação Paulista, diferente dos últimos anos e tal, fervia. Eu explico por que fervia. Tinha uma sala de imprensa com a presença diária dos jornalistas dos principais órgãos de comunicação de São Paulo. Veja isso, as diferenças a favor do tempo passado. Atenção, porque hoje, para você passar na porta da federação, você não pode entrar, só se você for convidado, credencial, o FBI examina na porta se você pode passar, você está devendo alguma coisa, enfim, qualquer coisa. Então é difícil, mas era uma sala de imprensa, final da tarde, lotava. Por que lotava? Porque iam para lá todos os dirigentes importantes, de clubes grandes e de clubes pequenos. Quem mandava, entre aspas, dos clubes pequenos era José Ferreira Pinto Filho, presidente do Juventus, que tinha 120 mil sócios. O futebol era pequenininho, mas ele era um líder político. Veja o que eu estou dizendo para você. Os presidentes do 15 de Piracicaba, Romeu Ítalo Ripoli, 15 de novembro de Jaú, Valdemar Bauab, Noroeste de Bauru, Cláudio Mantini. Eram dirigentes que mandavam, porque eram muito fortes, o interior era muito forte, além dos presidentes da capital. Você cruzava no final da tarde com o Vicente Mateus, né? Com o presidente do São Paulo, com o presidente do Palmeiras, o Santos. Né? Então, você imagina, no mesmo elevador, o árbitro que vai apitar, ou que apitou e fez bobagem e errou, ele abre a porta entre o Mateus, prejudicou o Corinthians. Olha o cenário que o jornalista tinha todos os dias. Por isso que a federação era alvo de uma cobertura intensa. Essa coluna FPF Pegando Fogo era exatamente o que acontecia. Pegava fogo todo dia tinha confusão ou uma boa declaração. E para fechar, os jornalistas ficavam ainda no segundo andar do prédio. Era a sala do presidente. Então, tinha conselho arbitral, todos os presidentes reunidos numa sala, e atrás da porta toda a imprensa. Fartura de informação. Hoje você não tem isso, Fábio. E não é culpa do repórter, não é culpa do jornalista. É que as portas foram blindadas. É diferente. Né? Então, eu saía do Grupo Silvio Santos, no final da tarde, atravessava a rua,
ia para a federação e ele não tinha a facilidade do digital, saía da federação já tarde, ia para o jornal rodava meia-noite e meia, 1 hora. Era uma loucura, certo? Durante o dia eu era executivo de propaganda e marketing, e à noite eu era jornalista e fazia reportagens, jogos, enfim, é uma loucura. Até que, em 1977, já estou encurtando a história, porque senão você não dá programa. Eu recebi uma proposta. O Cândido Garcia, que era o coordenador de esportes da Jovem Pan, o repórter Cândido Garcia, brilhante, produtor, brilhante, né? E ele me cruzava comigo na federação, tal, tudo bem, tal, e me achava um bom repórter. E aí a Jovem Pan precisou de um repórter, e ele indicou para lá, para o seu Tuta. O seu Tuta, você sabe quem é o seu Tuta, né? O homem da Jovem Pan. O seu Tuta, infelizmente, faleceu. Já nos últimos anos, quem comanda o espetáculo na Pan é o Tutinha Carvalho e o Marcelo Carvalho, seus filhos, né? E aí, ele conversou lá e tal, perguntou. E quem era o vice-presidente da federação? O vice-presidente da federação era apenas o doutor Paulo Machado de Carvalho, que eu entrevistava toda hora. E o presidente da federação era um cara, parece que tem um pouco de grana, a família, né? José Hermílio de Moraes. Né? Você imagina, né? Então, veja a dupla que comandava a federação. Né? Acima do bem e do mal. José Hermílio de Moraes e Paulo Machado de Carvalho, presidente e vice. E perguntaram para o doutor Paulo, e o doutor Paulo deu boas referências minhas. Bom, aí eu recebi um convite. Recebi um convite e eu tive uma desinteria, né? Porque era um sonho dourado trabalhar numa grande emissora como a Jovem Pan, né? Eu trabalhava no jornal, trabalhava em rádios menores, mas então, quando surgiu aquilo, eu ganhava no Grupo Silvio Santos 5 vezes mais. Olha o que eu estou dizendo para você. Essa história é conhecida, por isso que eu falo. 5 vezes mais do que eu ganhava, da proposta que eu tive da Jovem Pan naquele momento. Né? Porque eu ia chegar lá como terceiro repórter, quarto repórter, tá certo? Mas era a grife, né? Jovem Pan, nossa, que sonho dourado, né? Eu casei em 75, jovem. Casei em 75, então. Naquele momento, minha mulher estava grávida da Patrícia, minha primeira filha, estava grávida, e eu recebi essa proposta. Pô, pirei, né? O que eu faço, meu Deus? Cheguei em casa e contei para a Nilde, minha parceira da vida inteira. Né? Falei, olha, recebi uma proposta, assim, assim. Aí, poxa, é um sonho que você tem, você vai aceitar? Falei, não dá para aceitar. Dá para aceitar, primeiro, que eu vou ganhar muito menos. Você está grávida. Nós estamos começando a vida. Né? Eu só estou contando para você. Não, mas por quê? Porque não dá. Com o salário do jornal, mais algumas coisas que eu tinha, né, que eu fazia, e mais o salário das rádios e tal, vai ficar muito apertado. Quanto a gente precisa? Vamos fazer conta. Foi uma madrugada intensa. Vamos fazer conta. Se eu estiver esticando muito a conversa aqui, você me corta, tá? Vamos fazer conta? Aí fizemos uma conta lá, eu vou te dar um número apenas como referência. Se a gente não gastar fora do normal nada, a gente precisa de R$ 20. Bom, tirando o salário do Silvio Santos e incorporando o salário que eu ia receber da Jovem Pan, eu ia ter 22. Aí eu ainda brinquei com a Nir, falei, Nir, quer dizer que se queimar uma lâmpada, ferro, é isso, né? Não, mas não vai queimar, a gente segura, e papapá. Aí, cara, eu falei, quer saber? Se eu não arriscar agora, que eu sou tão jovem, eu vou arriscar quando, né? Eu vou aceitar.
Aí eu aceitei e pedi demissão. Eu era muito querido lá. Ainda sou, né? Porque eu trabalhava junto com a direção dos irmãos do Silvio. O único que está vivo é o seu Henrique Abravanel. E eu sou, inclusive, amigo dos dois filhos dele. Né? Recentemente, o SBT comprou os direitos da Libertadores e o Daniel e o Fernando é que estavam comercializando isso. E nós fizemos um negócio lá junto com a direção da Jovem Pan. Né? Mas não importa. E aí, falei, pedi demissão. E eles levaram um mês para me liberar, porque por que você vai sair? Meu sonho dourado é trabalhar só com jornalismo e só com jornalismo. Ah, tá bom, nós compramos a Record, a TV, né? Compramos, pronto, a Record. Falou, eu não vou, porque eu já dei a palavra lá, tinha falado com o Cândido, com todo mundo. Eu não vou. Agora, eu sei que vocês gostam de mim, eu gosto de vocês. Posso pedir um favor? O que você quer? Falei, se não der certo, eu posso voltar? Porque eu pensei na minha mulher grávida, né? Tá sério? Não é brincadeirinha, que você está sozinho no mundo. Você tem esposa, tem filhos, está construindo uma vida, tem que pagar a conta. Né? Você tem um emprego muito bom, quero um emprego muito bom, sem dúvida. Aí a resposta foi sim. Eu nunca precisei voltar, mas nunca esqueci o gesto de gratidão. Né? E a vida foi assim. Fui para a Jovem Pan e entrei lá como terceiro, quarto repórter, comecei a fazer coisas diferentes, né? O outro lado do jogo, e aí as coisas foram. Minha primeira Copa do Mundo foi na Argentina, em 78. Presencial, né? Presencial, primeira Copa do Mundo, na Argentina em 78. Em 74 eu trabalhava na redação do jornal, do Diário Popular, Popular da Tarde. Então, contei para você onde a coisa começou na Jovem Pan. Bom, não seguindo uma linha, se você não se importar de não seguir uma linha cronológica aqui, você falou uma coisa interessante sobre a questão do repórter de campo, que você executou isso com maestria. E hoje isso não existe mais assim como antes. O repórter de campo, quando tinha uma confusão, qualquer coisa, entrar no campo, entrevistar o jogador, pegar a fala do juiz, pegar a fala do técnico, do presidente que invadiu e tudo mais, né? Isso, eu particularmente, eu acho que isso é muito ruim. Ter apenas o jogador no final do jogo, com uma placa atrás dele de patrocínio e falar e acabou, eu acho isso ruim. Eu acho que deveria ter o jornalista dentro do campo, enfim, eu acredito que isso dá mais show, dá mais emoção pro futebol. Tem um fato que eu queria mencionar com você, que particularmente é triste, mas particularmente você foi de uma emoção e ao mesmo tempo foi jornalisticamente muito firme, que é a morte do jogador Serginho, que você estava ali com o microfone da PAN e você narra de uma forma assim, jornalisticamente, ali você correndo atrás da notícia, mas a gente via o quanto você estava também preocupado ali na tua voz com toda a situação. Eu sei que são tantas histórias, mas essa realmente foi muito marcante, acredito que também marcou muito a sua carreira. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi ter aquela cobertura, uma coisa que é fora do comum para quem está indo para um jogo de futebol, vai falar de um cartão vermelho, de um gol, do técnico, não de um cara que tem uma parada cardíaca ali no campo. Eu queria que você falasse como é que foi essa experiência dessa cobertura. Foi muito triste, né? Por motivos óbvios, né? Foi muito triste e naquele momento você fica recebendo uma carga de responsabilidade muito grande, porque primeiro é tudo improviso, não tem nada combinado. Qualquer coisa que você disser, e a gente diz isso com muita facilidade, de forma equivocada, improviso, infelizmente, não é igual escrever uma matéria. Eu errei a palavra, eu deleto e volto a escrever. Falando ao vivo, você tem que
andar sobre uma linha invisível, né? É muito difícil você andar sobre uma linha invisível, né? Então, você tenta evitar falar uma bobagem num momento como esse. E, ao mesmo tempo, você sabe que as pessoas que estão te ouvindo, na arquibancada, todo mundo com radinho, ou quase todo mundo, né? Hoje é o celular, mas não importa, né? E em casa, querem saber de tudo. E sabem que é um momento dramático. Eu falando com frieza, o cara está lá, pô, aquele moço pode morrer. Olha a frieza do cara. Poxa, eu não sei se isso se a pessoa achar que eu fui muito frio na narração daquele episódio, é um elogio. Eu não entendo como elogio. Eu entendo assim que, puxa vida, sem sal, uma coisa tão importante, e não expressou preocupação ou alguma coisa que está tocando no coração do cara. Então, a gente tenta falar. Eu tentei fazer isso. Tentei falar sobre o drama que estava acontecendo ali, dando as informações precisas ou perfeitas, aquilo que eu estou vendo, né? E, ao mesmo tempo, manter uma postura profissional. Eu estou fazendo aquilo como profissional. Alguém tem que relatar esse episódio, né? Eu e os outros que estavam com o microfone, evidente, mas no meu caso, alguém tem que retratar o que está acontecendo. Amanhã não quero que alguém diga que eu fui inconsequente ou eu fui displicente. Então, vou tentar encaixar aqui, se é possível, naquele quadro todo, uma carga de informação bem próxima do que efetivamente está acontecendo. E aparentemente foi o que aconteceu. Lamentavelmente, o Serginho morreu. Foi muito triste, claro. A gente, nessa caminhada toda, teve muitos momentos de tristeza. Felizmente, os momentos de alegria foram muito maiores em número, né? Mas, claro, é impossível. Eu transmiti terremoto no México, eu transmiti erupção do vulcão na Colômbia, enfim, enterro do Tancredo, enterro do Ayrton, enfim, incêndio. Então, eu passei por todos os estágios. É por isso que eu dou muito valor. Essa profissão me deu o privilégio de sentir grandes emoções. E continua me dando, porque todo dia eu converso com pessoas diferentes, todo dia eu vivo situações diferentes, todo dia tem emoção, pequena ou grande, mas diferentes, sabe? Não tem rotina. Entende, Fábio? Não tem rotina. Os horários são diferentes. Enfim, é tudo diferente. Eu não sei o que vai acontecer profissionalmente, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o resultado do jogo de daqui a pouco. Eu não sei se vai ser um jogo morno ou vai ser um jogo efervescente. Eu não sei se amanhã eu vou entrevistar um cara na Indonésia. Então, eu acho que é isso. E com relação ao que você falou, o trabalho do repórter, eu sempre que posso falo isso. Isso que você disse não acontece por causa dos clubes, não é por causa do repórter, nem pela competência deles. Estão todos lá, com o microfone, prontos para fazer aquilo que você gostava, que eu gosto também, gostei muito de fazer, e eu sinto falta, eu gostaria que eles fizessem também. E estão lá, prontinhos para fazer. Aí não pode entrar, tudo engessado, a chatice da entrevista coletiva, né? Uma pergunta e tchau, e normalmente são alguns selecionados, né? Tem logo boa tarde, tchau, não tem réplica. Então, os clubes fechados, não tem mais aquela cobertura diária que o jogador sai do treino e tem que passar na chamada zona mista e dar entrevista. Como é que foi o treino? Você está bem? Está doendo a perna? Não está? Sempre tem alguma coisa diferente. E o show que você disse é verdade. O terceiro tempo que a Jovem Pan fazia com a apresentação do Milton,
do Milton Neves, com a nossa participação toda. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Pós-jogo, as pessoas iam para casa, voltavam. A audiência, eu estou falando porque eu sei, era imensa. Tá certo? Nas avenidas, vou falar do Corinthians, por exemplo. Saindo do estádio do Corinthians, certo? Ou do Morumbi, Corinthians jogando, o seu Corinthians, jogando na Arena em Itaquera, ou no Morumbi, ou no Pacaembu. Acabou o jogo, todo mundo voltando para casa, ouvindo o rádio. E aí entrava o terceiro tempo com o Milton e o repórter, eu ou os outros, qualquer um, no vestiário. Eu entrevistava o cara embaixo do chuveiro. Você está dentro do carro, o seu centroavante, aquele que deu a sua vitória, ou o goleiro que tomou o frango, você está ouvindo o barulho no microfone, o barulho da água caindo. Cara, para o ouvinte, para o torcedor, isso é espetáculo. Tá certo? O time voltando do campo para o vestiário. Os repórteres estavam na boca do túnel, lado de dentro. E o microfone captava, Fábio, você é tão jovem, você não deve ter lembrado disso, captava a batida da chuteira no chão, porque o túnel dá eco. Então você bate a chuteira como se fosse sapateada. 5, 6, 10 jogadores voltando, parecia que era um show de sapateada. O microfone captava isso, e você falava, o centroavante, o zagueiro, ele está se aproximando, vou fazer a pergunta para ele. O cara ainda com a camisa suada, enlameada, se fosse com chuva. Entendeu? Isso, para quem está ouvindo, imagina, é um show. Sim. Você ouve hoje essas gravações, a gente tem. Quem é jovem, ouve, o cara fica fascinado. Mas ele não viu isso ainda, infelizmente. Cortaram tudo isso. Alegando, sabe qual foi o primeiro discurso para fazer isso? Não, qual foi? Eles, os repórteres, eles sujam a imagem. E aí? Não é assim, né? Estou falando, estou dizendo essa informação. Não, sim, estou falando, isso não é ridículo esse pensamento. Mas foi o primeiro discurso da cartolagem, junto com aqueles que na época dirigiam as emissoras de televisão. Então, hoje, por exemplo, a imagem é limpa, mas foi-se também o show e a emoção. Né? Então, tudo bem, mas é limpa mesmo. Tem razão. Porque, na verdade, assim, uma coisa da rádio, que a rádio nunca, a televisão nunca vai ser igual à rádio, é isso que a gente estava falando aqui, que você falou, um pós-jogo. O pós-jogo de uma rádio, ela é fantástica, porque é uma coisa que a gente consegue ouvir a tantos os lados, de todos possíveis, né? E a transmissão, ela é muito viva nesse ponto, porque ela não para, ela não tem uma pausa. As emissoras, elas têm que dar uma pausa para um comercial, sei lá o que tal. A rádio, assim, vai e não para. Por isso que eu sempre gostei muito de ouvir a rádio, às vezes, do que ver um jogo na televisão, né? Aí até tem para todos os públicos, né? Tem pessoas que gostam de assistir pela televisão, ótimo, e gostam do rádio. Mas como cortaram tudo isso, aí o rádio teve que criar. Quase todas fazem isso. Pós-jogo faz uma mesa redonda. Pronto. E são muito boas. Há boas discussões, boas análises. De quando em quando entra um repórter lá, estamos aqui na porta, uma declaração do treinador e até logo boa tarde. Né? Mas, de uma maneira geral, a maioria faz uma mesa redonda, discute. A televisão também faz. Porque a televisão também, ela tentou fechar tanto que ela virou refém. Então, ela não faz o pós-jogo, ela faz uma entrevistinha lá de 30 segundos quando o jogo acaba, boa noite, e sigam com o programa tal. E aí, mais tarde, nos canais a cabo, aparece a mesa redonda. Né? E com boas discussões, com bons profissionais, é gostoso ouvir. Nada. Tudo bem. Mas, a meu ver, no ranking das emoções, no ranking de atração, aquilo que se fazia recuando um pouco no tempo, que é a entrevista factual no campo, como é que foi o seu gol, e a gente colocava o cara no campo ainda para ouvir o gol dele. Você lembra? E você pegou essa parte, já pegou isso? Imagine o cara saindo, para aqui, ouça o gol que você fez. O cara nem acreditava. Aquilo que ele está ouvindo, o narrador, seja ele qual for, né, todos são ótimos,
narrando, porque para ser narrador tem que ser ótimo. Né? Então, era ótimo, porque o cara é emocionante, ficavam emocionados. Eu com o microfone, estou dizendo para você, eu via nos olhos do autor do gol aquela obra que ele fez sendo descrita aqui no ouvidinho dele. Então, eu acho que isso faz falta. Mas não volta mais. Então, Realmente faz muita falta. só estou respondendo porque você me perguntou. Não, claro, faz muita falta. E até aproveitando esse ponto assim das mudanças e tudo mais, a gente tem visto que realmente agora tem uma nova geração, um novo tipo de linguagem que tem chego nos programas esportivos, na narração, e muita gente reclama. Eu estou um pouco nessa linha de pouco de reclamão, que é muita gritaria, que, enfim, são coisas assim que talvez eu tenho 40 anos, então eu peguei uma outra fase, tanto da rádio quanto da TV, né? Que era muito mais a bola do que muito mais as pessoas em si, o jogador fazendo churrasco, ou o apresentador sendo muito mais show do que o futebol, né? Ele parece que está maior aqui do que o jogo em si. Você vê com os bons olhos, ou isso para você não muda? Você segue o seu estilo nas suas transmissões? Como é que você vê essa mudança? É muita gritaria, ou é mais emoção, ou a gente que está reclamando mesmo? O que você pensa disso? Eu acho que é gosto. Eu acho que tem gosto para tudo. Eu acho que tem muitos que gostam de uma narração. Narração, quando eu falo narração, você pode colocar no pacote, né? O narrador, o comentarista, o repórter, né? Porque senão a gente só foca o narrador e não é bem o caso. É o conjunto da obra, né? Então, acho que tem gosto para tudo. Você vê que tem alguns canais aí que estão fazendo dois estilos, né? Estão fazendo um estilo mais, digamos assim, mais clássico, mais formal, e um estilo mais despojado. Estou procurando palavras para não ser grosseiro, né? Então, você tem dois estilos no mesmo canal. O canal do Fábio tem um estilo mais formal, ou mais clássico, ou mais, não sei se é tradicional, é um mais clássico, para encontrar uma palavra-chave, né? E no mesmo canal, ou num outro canal do mesmo grupo, uma transmissão em que, por exemplo, os personagens vestem a camisa do clube, por exemplo. Certo? Quer dizer, é um outro tipo de narração. Então, tem gosto para tudo. Eu acho que isso é ótimo, porque a internet veio para oferecer isso mesmo. Né? Tem canais de tudo. Você tem o teu canal, eu tenho o meu acervo. Tem canal para tudo, está sobrando o canal. E a gente tem aquela opção. Eu gosto do que o Fábio faz, eu gosto do que fulano faz, eu vou assistir a narração pela TV A, B, C, a cabo, sem ser a cabo, se diverte lá, certo? Tem várias opções. E na rádio é a mesma coisa. Agora, rádio com imagem, é o nosso caso. Outras emissoras fazem a mesma coisa, outras ainda não chegaram lá. Mas não importa. Tem gosto para tudo, que é muito bom. Eu sou sempre a favor, torço para que a internet cresça cada vez mais, que tenha mais canais. Tem gente que é contrária a isso. Nossa, é uma fartura desnecessária, tem muitos canais, para que tanta. Eu sou a favor. Eu acho que você tem que ter o direito de selecionar. Se o cara tem 3 assistentes apenas, são 3 pessoas que estão gostando do que ele está fazendo. Acabou, não importa. Eu torço a favor. Eu gosto. Tem que ter. Não pode ser todo mundo igual, tem que ser estilos diferentes. A minha vida inteira eu criei as coisas, tentei criar as coisas, me esforcei muito para ser criativo em muitos momentos. Como é que eu vou ser contra isso? Pelo contrário, eu incentivo, eu empurro. Acho ótimo, faz, vai ser legal, faz. E vai corrigindo. Sabe? A gente fazia muito isso. Vai corrigindo. E é Mas muito importante. eu concordo com Fala. você. Eu acho que tem que ter espaço realmente para todo mundo. Tem uma nova geração, vai vir pessoas. Como eu falei, tem pessoas aqui que já são jornalistas, que têm 24, 25 anos, e não viram o Brasil ser campeão do mundo, né? Se eram
tinham 1 ano, 2 anos de idade, então é uma outra história, né? É uma outra vivência. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui, eu gosto do dial, eu gosto disso daqui. Eu gosto de mexer no dial, de ouvir, de ter essa sensação de estar ouvindo, do que muitas vezes de ver, né? Então, mas realmente eu acho que. Eu concordo com você, Vanderlei. Eu acho que tem que ter mesmo uma gama, tanto para os que são os mais experientes, que muitas vezes não tem espaço e tem que ter, pela voz da experiência, por tudo que viveu. É muito importante sempre ter espaço para eles, e para a nova geração, e todo mundo vai andando junto. Mas eu, particularmente, eu prefiro o dial. Fábio, Oi. esse instrumento, a internet, hoje, permite aquilo que não tinha no passado: laboratório. Vários jovens que hoje estão brilhando, usaram esse expediente para pegar jogo. Antes não tinha isso, né? Agora não. O cara faz o canalzinho dele lá, mais 3, 4 companheiros, amigos, jovens da faculdade, estão quase concluindo a faculdade, ou acabaram de concluir, e faz o canalzinho dele e pega jogo com microfone, pega jogo colocando a voz, mede a emoção para lá, a emoção para cá, vou encontrar o ponto certo, chega em casa e assiste. Né? Assiste, ó. Não está legal. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você entendeu? Quer dizer, e encontra o ponto. Vários jovens. Ontem eu publiquei no TBT, agora tem, né, toda quinta-feira a gente publica lá uma fotinho do passado e tal, né, aquilo que. Algum passado recente, né? Enfim, você lembrar alguma coisa. Quem inventou esse negócio, eu adorei. Porque a gente tem um acervo grande de fotos e você vai colocando. Todo mundo coloca, né? Quem tem para mostrar sempre coloca alguma coisa. Então, eu não tinha colocado nada ontem eu não tinha colocado nada. Aí, eu recebi uma foto lá e eu falei, puxa vida, eu não coloquei nada. Eu vou colocar, mesmo fora de hora, eu vou colocar, mesmo dia diferente, eu vou colocar. É uma foto de 2016. Numa bancada da Jovem Pan, estava o menino Bruno Prado, o menino Fausto Favara, 2 outros meninos que não estão mais na PAN, mas estão brilhando aí, o Zeca Cardoso, que é editor da Globo lá em Presidente Prudente, ou São José do Rio Preto, eu não lembro exatamente, mas está lá. E o Felipe Altarujo, que é um brilhante jornalista, né? Está na área de propaganda, na área de edições de produtos de propaganda. Mas os 4 trabalhavam no esporte da PAN. Estavam os 4 garotões. Né? Eu falei, vou publicar essa foto. Publiquei, coloquei o arroba para eles e mandei, tal. Porque eu achei tão legal, né? Porque 10 anos depois, onde é que estão? Onde é que está essa turma? O Bruno, ótimo comentarista. Bruno Prado é ótimo comentarista. O Fausto, ótimo narrador. Né? O Felipe Altarujo, avançando naquilo que ele faz. E o Zeca trabalha numa grande empresa do Brasil, no interior riquíssimo do estado de São Paulo, uma região riquíssima, né? Que é a região de São Presidente Prudente, São José do Rio Preto, enfim, eu sei que é numa dessas 2 praças que ele trabalha, mas as 2 são grandes cidades e muito valiosas. Então, eu achei legal. Agora, lá já tinha laboratório. Poderiam ter prosperado ou não. 10 anos depois, os 4 encaixaram. A bola entrou para os 4. Né? Então, eu acho que a internet é maravilhosa. Ela serve para esses canais todos, serve para grandes astros, né? E para aqueles que estão engatinhando, e eu torço sempre a favor. E outra coisa que é legal também, né, Vanderlei, é você ter contato com as pessoas que gostam do seu trabalho, que podem falar com você e você interagir com o público, né? Isso te aproxima muito, né? Isso também vale a pena, né? Sem dúvida. Você ter Eu gostaria mais, sabe? Porque a gente fica muito distante fisicamente, eu estou dizendo, né? Distante fisicamente, e também você não consegue interagir com todo mundo que participa das suas redes sociais, né? Mas sempre que eu posso, eu interajo. Sempre que eu posso, eu interajo, sabe? Porque as pessoas merecem respeito, né? E outra coisa, né?
você é um privilegiado, saber que tem pessoas que gostam do que você faz. Sim. Eu estou nessa lista, viu? Então, e também aqueles que criticam. Eu sempre eu não desconsidero, eu sempre analiso, porque as críticas constroem. Seria muita arrogância eu achar que o treinador é arrogante porque não quer receber crítica, eu não aceitar críticas. Pô, você acabou de falar que o fulano de tal é arrogante porque ignora críticas e acha que todo mundo está errado. Você está fazendo a mesma coisa? Pois é, isso é verdade. E eu não quero isso. Então, você que está acompanhando o Fábio nessa conversa, se quiser me xingar, pode xingar, eu não vou responder. Agora, se quiser tratar bem também, eu vou responder educadamente. Se quiser me esculhambar, pode esculhambar, eu não vou ficar magoado. Porque eu sei que você está esculhambando de coração. Não, e tem muita gente que vai também pelo passional, vai muito pelo amor por um time, enfim, né? Tem muito isso, né? E antes da gente chegar aqui, já estamos com 1 hora, antes de chegar na reta final, você cobriu, como você falou, a primeira Copa em loco que você estava ali foi 78, 74, você já estava de olho, então você viu um longo caminho aí pelas Copas do Mundo até vai estar aí de olho também em 2026. Eu queria saber de você qual foi para você, porque ali está o profissional, mas também tem o lado de torcedor, né? O lado de querer ver o Brasil campeão, como acho que qualquer pessoa que torce por uma vitória do futebol, porque é uma vitória do jornalismo, é uma vitória, enfim, de todo mundo. Qual foi o momento mais feliz para você e o momento mais triste acompanhando a seleção nas Copas? O que para você, Vanderlei, doeu mais e o que foi mais legal? Qualquer pergunta que você fizer nessa linha, eu tenho um pacote de coisas tristes e um pacote de coisas agradáveis. Né? Então, eu posso pensar alguma coisa para você. Bom, vai. Ganhar a Copa do Mundo é muito bom. A cobertura final, Brasil campeão do mundo, é muito bom. Para cima, show, você sabe que o país está curtindo, você sabe que todo mundo que está te acompanhando está vibrando também, porque quem te acompanha é torcedor, e o clube e o time foi campeão do mundo. Então, 94 foi assim nos Estados Unidos e 2002 no Japão. Então, é maravilhoso, certo? É bom para cima. Então, isso respondendo parte da pergunta. Tristeza, posso citar uma tristeza. O Brasil no México. Pronto. O Brasil não foi campeão do mundo no México. 1986. Não foi campeão no México. Mas por que você está falando isso? Pela tristeza. Né? O Brasil era favoritíssimo para ser campeão do mundo. Além de tudo, estava jogando no México. O México torcia pelo Brasil, já que a seleção mexicana era uma seleção fraca. O segundo time de todo mexicano era a seleção brasileira. Então, estava jogando em casa. E aí, quando o Brasil foi eliminado, naquele jogo, o Brasil chegou assim. Eu estava do lado de fora transmitindo a chegada da seleção brasileira num ônibus. Ela chegando num ônibus. Um ônibus prateado. Né? Um ônibus prateado e não tinha celular, não tinha nada. Era cabo. Então, o cabo saiu lá do estádio, né? Para a rua. E aí, estou lá na rua, chegando o ônibus. Se aproxima a seleção brasileira, que era a grande estrela. Chegou lá com um helicóptero sobre o ônibus. Helicóptero, fazendo escândalo, helicóptero. 2 batedores na frente, 2 batedores atrás. E um carro de polícia à frente do ônibus e o outro atrás do ônibus. E a população na porta do estádio, bandeira mexicana e bandeira brasileira. Espetáculo a chegada do Brasil. Chegou o grande astro para o show. Chegou o astro para o show. Brasil eliminado. Saída da seleção brasileira. Sumiram os batedores. Dos 2 carros de polícia só ficou um. O helicóptero nem apareceu.
o povo sentado todo nas calçadas, e tem aquela foto maravilhosa do Mamed, falecido Mamed, grande fotógrafo do Jornal da Tarde, a capa do Jornal da Tarde, que é um garotinho choroso, abraçado na bandeira. O Jornal da Tarde colocou aquela foto inteira, aquilo retrata bem o que aconteceu naquele momento, né? Então, e eu narrando toda aquela saída, aquela tristeza, os jogadores abatidos, enfim, Brasil fora da Copa. Essa foi um dos momentos que você perguntou, me veio na cabeça, certo? E você não perguntou, mas eu vou falar. Aquela Copa que eu mais achei espetacular de cobertura, eu poderia falar 2002, que a gente fez o trabalho, mas não é isso. É aquela que o Brasil foi péssimo. 1990 na Itália. A seleção foi uma porcaria, chegou acho que em nono lugar, no final ficou em nono lugar. Deu tudo errado lá, né? Brigaram, usava escudo. Lazzaroni era o técnico, coitado do Lazzaroni, sofreu para muito, para burro lá, foi uma confusão, né? Mas a cobertura foi espetacular. A cobertura, o trabalho que você fez. Você não joga, você não ganha, você não perde. Então, é o conjunto da obra. A Jovem Pan fez um negócio chamado... Posso contar aqui, né? Fez um negócio chamado Viajando pela Itália. Então, um ano antes, eu fiquei 2 meses na Itália e fui nas 13 sedes do mundo, da Copa do Mundo. 13. De Udine, lá em cima, até a ponta da bota. Todas elas. Para checar como é que estavam as obras, os estádios, as cidades. Então, eu fiz um retrato da Itália. E, entre outras coisas, em cada cidade, o grande artista do local. Então, os grandes cantores italianos, né? Então, Capri, Pepino di Capri, né? E aí, em Bolonha, por exemplo, Bolonha, o grande cantor naquele momento era Lucio Dalla. Lucio Dalla cantando Caruso. Né? Não existia coisinha pequenininha. Então, a cada cidade eu comprava um LP. Então, a Jovem Pan ainda tinha discoteca física, né? Agora é outra coisa, né? Mas então eu trouxe uma mala, pegava a nota, uma mala de LPs, né? Entre eles, por isso que eu lembrei, de Bolonha, Lucio Dalla, Caruso, cantando maravilhosamente bem. Então, esse foi o espetáculo, né? Um ano. E terminei no Vaticano, fechando aquela caminhada, tudo gravando, né? Depois fizemos uma série aqui em São Paulo, dessa série toda, né? Eram várias tardes que a gente mostrou tudo isso. E o final foi no Vaticano, exatamente no Vaticano, que a gente conseguiu, a Rádio Vaticano conseguiu que a gente participasse daquela presença com o Papa mais ou menos restrita, né? Que são 50, 60, 70 pessoas, né? Num salão. Então, e o som da Guarda Suíça, por exemplo, tudo isso foi registrado. Foi maravilhoso. Aí, Copa do Mundo, 90. Já falei que o espetáculo do Brasil foi muito ruim, mas a Itália fervia. Música, restaurantes, nas ruas, verão, a Itália fervia. E para acabar, Fábio, o Brasil foi eliminado e todo mundo, ou quase todo mundo, volta para a base. A equipe, por exemplo, voltou toda para o Brasil. Só fiquei eu e o falecido Bento de Oliveira, que era o nosso operador de áudio, para fechar a sala do centro de imprensa. Então, eu tive que ficar até o final. E naquela época foi quando estreou, pela primeira vez, o show de encerramento aconteceu um dia antes. Apenas a estreia, caro amigo Fábio, dos 3 tenores: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras. Lá foi que eles surgiram pela primeira vez no Teatro Terma de Caracalla, em Roma. Eu estava lá com o Bento, falei, vamos tentar transmitir para o Brasil. A gente conseguiu chegar lá, um canto, os caras até gostaram de uma rádio brasileira, então me deram perto de uma caixa de som, e eu falei que ia transmitir para o Brasil. E uma alma caridosa deu aquilo que eles vendem na porta, o programa do show.
Então, nós transmitimos aqui como se eu tivesse sentado do lado do Luciano Pavarotti, né? Então, eu sabia o que ia acontecer. A gente não tinha o que fazer, transmitimos o Brasil à noite. Então, e atenção, agora Luciano Pavarotti vai cantar no Teatro de Caracalla, aqui, Termas de Caracalla, Nessun Dorma. Entrava o Luciano cantando Nessun Dorma. Aí José Carreiras. E assim vai. Foi um espetáculo. E assim nós encerramos o trabalho e 2 dias depois embarcaram para voltar. Então, eu achei aquilo assim delicioso, né? Porque eu falei, meu Deus, olha, o Brasil não foi campeão, mas a gente fez um trabalho assim, né, para ouvinte de rádio, um negócio assim delicioso, né? Espetacular. Improvisamos, né? Tudo difícil, né? Não foi nada caído do céu, mas deu certo, a transmissão foi boa. Telefone, né? Som de telefone, mas com um amplificador, tal. A coisa funcionou, né? Então, nós temos gravado o primeiro show desse trio espetacular que virou uma lenda, né? Os 3 tenores viraram uma lenda, né? E Então foi participaram isso. das Copas de 94 e 98, né? Eles fizeram show Mas, também. e na primeira, o seu amigo aqui trouxe para o Brasil. Ô, Vanderlei, a gente tem registrado isso? Está arquivado esse show? Eu não sei se a gente consegue encontrar lá, mas nós fizemos um programa contando isso. Eu contei tudo isso e a gente colocou o show, porque tem o show na internet, né? Sim. O show tem. Então a gente pegou aquele som tal, e pegou. Eram outros tempos, né? Muitas coisas não eram gravadas, você sabe. Não é fácil, mas foi muito bom. Foi assim, fascinante para mim. Para mim foi fascinante. É aquilo, né, Vanderlei? É como você falou. Ver o Brasil campeão é muito bom, é muito legal, é histórico. Mas a questão não é só isso, né? A Não, cobertura de uma Copa ela é emocionante, não, eu nunca independente de viajei, qualquer coisa. Fábio, eu nunca viajei para fazer só o jogo de futebol. Nunca. Sim. Todas as vezes que eu viajei, não só na Copa do Mundo, não. Todas as minhas viagens com o microfone da PAN, eu sempre procurei fazer o outro lado. Sempre. Porque eu acho que é uma oportunidade importante. Sabe? Claro, eu fui fazer aquela cobertura. Mas, poxa vida, eu vou para Portugal e vou fazer um Brasil e Portugal. E não vou falar nada de Portugal, não vou falar de Fátima, Sim. vou falar de alguma coisa de Portugal importante que o mundo quer saber. Quero saber, eu vou mostrar alguma coisa. Então, é por isso que eu aproveitei isso muito. E acho que foi muito legal. Foi muito bom, a repercussão foi muito boa, as pessoas gostaram. O ouvinte sempre reconheceu isso naquele momento. E eu fico muito feliz quando eu vou ao arquivo da Jovem Pan e a gente levanta muita coisa que é muito, muito gostoso de ouvir. Não, e é por isso que eu falei desde o início, você fez e faz a história no jornalismo esportivo, na história da rádio, também da televisão. Então, você tem que estar aqui contando realmente essa história grandiosa, porque você faz parte da história da rádio e com certeza tem que agradecer a sua esposa que insistiu para que você fosse. Para que você fosse para a rádio, lutasse pelo seu sonho, não queimou nenhuma lâmpada e eu acho que o mais importante é isso. Até queimaram, viu? Várias lâmpadas queimaram. Mas ela sempre foi minha parceira de todos os momentos, até hoje. E todas as coisas delicadas que eu tinha que decidir, eu sempre pedia a opinião dela, porque eu sabia que você tem que aprender com a experiência dos outros. Sim. Né? Esse é um ensinamento que o mundo oferece. Né? Você aprenda com a experiência vivida pelos outros. Então, como eu tive muitos companheiros que se divorciaram pelo ritmo de vida no jornalismo, conheço vários casais que não foram em frente, são amigos, mas não foram em frente como casamento, como marido e mulher, porque é uma vida de horários desregrados, de ausência. Né? Eu sei que é assim. A minha mulher, por exemplo, hoje nem tanto, mas ela já foi viúva de marido vivo, né? Ficou sem o marido um tempão, né? Então,
as coisas mais difíceis para tentar minimizar esse drama, eu sempre perguntei. Eu sei que você vai encerrar, mas você perguntou, eu vou contar só essa historinha. Bora, fica à vontade, Vanderlei, fica à vontade. Eu apresentei durante 30 anos, hein? 30, o programa chamado No Pique da Pan. 30 anos. E aí, como é que surgiu isso? Um dia eu cheguei na rádio e fui chamado na sala do Sr. Tuta. O Sr. Tuta falou, Vanderlei, é o seguinte, estou querendo fazer um programa à noite de esporte. Aí eu falei, Sr. Tuta, nós temos um programa à noite. Está no ar. Todo dia tem um programa à noite. Ele falou, eu sei, mas não está legal. É gravado. E ele falou uma série de coisas lá. Né? Eu quero um programa ao vivo, com todo mundo ao vivo, com entrevistados, não sei o quê. Não sei. Vamos acordar, para falar frases do seu Tuta. Vamos acordar o rádio de São Paulo. Porque é tudo gravado, ele se referindo ao conjunto da época, né? Tudo gravado, tal. Vamos acordar o rádio de São Paulo. Legal. E eu quero que você faça. Nossa, deu aquele frio na espinha, né? Pensou? Um programa meu, lá à noite. Que coisa maravilhosa. Tudo, aquele filminho, né, Fábio? Que passa na cabeça, né? Puta, que legal. Tá. Quando eu fui responder, ele falou, não responde. Eu olhei para ele assim, não responde. Vai para casa e fala para a Nilde. Assim, sabe por quê? Nunca mais você vai ter vida noturna. Olha o que o homem falou. Nunca, porque ele sabia de divórcios. Nunca mais você vai ter vida noturna. Sua mulher não vai mais jantar com você nunca, porque você trabalha também nos dias de jogos. Não vai receber ninguém na sua casa, porque imagina sua mulher não vai receber ninguém lá sem você. E falou 4, 5 coisas lá. E eu fiquei olhando para ele assim, falei assim, vai lá, que eu não quero acabar com o casamento. Conversa com ela. Você acredita? Aí, quando eu ia saindo, ele falou, mas tem um detalhe. Se você fizer, vai ser um sucesso. E eu fui embora para casa e foi exatamente isso que eu falei. Cheguei em casa e falei, Ni, aconteceu isso. Eu falei, que legal. Eu falei, mas sabe o que o senhor Tita falou? Falou isso. Ela parou para pensar e falou, acho que ele tem razão, mas aceita, nós seguramos tanta coisa na vida, aceita. Aceitei, fiquei 30 anos e não teve divórcio. Mas olha, 2 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, a questão do seu Tuta, que tem um livro dele, que é uma frase que carrega, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que é um livro maravilhoso, conta muito a história tanto da Jovem Pan, como a história dele, da Record. Enfim, eu acho que é uma leitura obrigatória para quem quer estudar comunicação, quem estuda ou quem simplesmente gosta. E a questão humana do dono da rádio falar isso para o funcionário. Olha, mas tem esse viés, ele entender, talvez, se você falasse um não, dele entender, porque realmente é complicado, né? Ele veio te jogar na mesa, isso é raro. Dono de uma rádio, um cara que possa chegar e falar, olha, você quer fazer? Não quer? Não. Então vai para a rua, porque você tem que fazer, por exemplo. Né? É o lado humano que acabou. E a questão do casamento, que eu falo muito para minha esposa, é isso, que eu falo assim, Vanderlei, eu tô há 10 anos com a minha esposa, eu falo para ela assim, o ponto importante do casamento, além do amor e do respeito, se chama companheirismo. É você estar junto com a pessoa, independente da situação, do trabalho, se tiver que fazer isso, aquilo, é companheirismo. É isso que move um casamento. Eu acho que é o mais importante, por isso que você está aí, e a gente tem que agradecer a tua esposa, né?
que sempre te deu força. Eu também agradeço. Eu também agradeço. Então, é muito legal isso, né? E agora, para finalizar, uma última pergunta. Esse canal tem muita gente jovem que assiste, né? Eu vejo o YouTube me dá os números, as idades, é um pessoal de 20 a 30 anos, é um pessoal jovem, né? E eu sei que tem muita gente que vê esse canal porque quer ser jornalista, quer trabalhar, independente se é no ramo esportivo, político, cultural, não importa. Que conselho você daria para quem está entrando agora, quem está cursando, vai cursar, ou acabou de se formar no jornalismo, ou tem o sonho de fazer jornalismo? Qual que é o conselho que você daria para essa molecada? Bom, se fosse essa pergunta há alguns anos, 3, 4, 5 anos atrás, a primeira coisa que eu falaria, olha, mergulhe aí nas novas tecnologias. Estão surgindo novas tecnologias, você fica por dentro, porque isso vai ser muito útil para você trabalhar. Tá certo? Agora você não precisa mais falar isso. Todos eles, jovens, né, estão absolutamente antenados, estão entrosados com as novas tecnologias. Então, é uma maravilha. O que eu digo para eles, o que eu diria para eles é que fatos que eles vão encontrar pela vida. Muitas pedras, muito caminho esburacado. É muito importante que tenham persistência, não desistam, tá? E tomara que vocês encontrem nos ambientes de trabalho, que vocês vão ter que começar a trabalhar, pessoas mais veteranas que ajudem vocês. Porque uma tabelinha perfeita que eu tenho certeza que tem funcionado muito no jornalismo é a união da experiência com a energia da juventude, que é fundamental. Então, a experiência traz o quê? A experiência traz experiências, a experiência traz grandes fontes, ou boas fontes, ou muitas fontes, e facilidade que aprendeu na caminhada para exercer o ofício. Estou resumindo. Essa juventude toda, muito capaz, entra com o quê? Entra conhecendo as novas tecnologias, fantástico, com muita energia, com muita ousadia, então, que é maravilhoso, tá certo? Então, você junta esses dois pacotes de ingredientes aqui, formando uma tabelinha, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se de um lado ele só encontrar arrogância, ego, e do outro lado só encontrar um grupo de jovens que não tem mais nada para aprender, não vai dar certo. Então, se eu falo isso quando me convidam, alguns garotos que estão na faculdade e tal, e eles, de boa cabeça, eles sabem que é isso mesmo e reconhecem que é exatamente isso. Então, eu acho que essa interatividade, essa união é extremamente importante. Tomara que eles encontrem isso e que saiam preparados, como eu acabei de falar aqui, e tem saído, né? A gente tem exemplo disso, exemplos próximos, porque aí a coisa vai. É isso. E espero que todo mundo que possa integrar o jornalismo, independente do que ele for, que encontre pessoas generosas como você e principalmente talentosas que fazem e como você que faz e fez e vai fazer muito ainda pelo rádio, pelo jornalismo esportivo e por tantas outras coisas que você fez, não só no esportivo, né, e tantas coberturas como você citou. Então, só tenho que te agradecer, Vanderlei, por esse tempo que você cedeu aqui para mim. É muito especial falar com alguém que eu sempre falo isso porque eu sou jornalista, mas ao mesmo tempo eu sou fã, eu não escondo isso, não escondo minha admiração. É muito bacana ter falado com uma pessoa que me informou tanto, que me informou, que levou emoção, que nos momentos ruins ou bons do meu time, da seleção, enfim,
estava ali, sempre com comentários fortes, sempre com a competência que você sempre teve. Então, eu só te desejo mais sucesso ainda e muitos anos que você possa levar a emoção e seus comentários para ouvintes, espectadores, Brasil e mundo afora. Obrigado, Vanderlei. Parabéns por essa belíssima trajetória sua. Fábio, eu que agradeço o convite, obrigado pela gentileza, pela maneira como você me recebeu aqui no programa. Contamos algumas coisas, né, em função das suas perguntas, e eu quero também te cumprimentar pelo trabalho que você faz, é um grande arquivo humano, né? Eu ainda brinquei quando nós estávamos conversando, inclusive com o Tiago Berraich, meu querido companheiro da Jovem Pan. O Tiago é uma doçura, ele manda algumas entrevistas que eu fiz na caminhada que eu nem lembrava mais, daqui a pouco aparece um linkzinho lá no meu e-mail, Tiago Berraich, eu abro lá, entrevista com fulano e tal, falei, pô, Tiago, só você para descobrir essas coisas. E aí, algumas coisas que ele encontrou, ele também citou você. Olha, quem me mandou foi o Fábio, não sei o quê. Por isso, quando eu encontrei você, eu falei, pô, eu estou aqui de joelhos agradecendo a você. O trabalho que você faz é uma maravilha para todos nós, que a gente nem sabe o que entrevista, não guarda, esquece. E esse trabalho que você resgata é uma coisa maravilhosa. Precisamos de mais Fábios aí fazendo isso. Só ajudam a gente. Um abração para você, obrigado para quem nos acompanhou até agora. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa e até a próxima. Obrigado, Vanderlei. Aliás, agradecer o Thiago que possibilitou, fez essa ponte. Thiago, obrigado. Verdade. Valeu pela paciência que o Thiago tem comigo. Eu encho muito o saco do Thiago, mas fica um abraço para o Thiago. E para você que acompanhou até agora, muito obrigado, foi muito bacana. Tá aqui na descrição o canal do Vanderlei, também o caminho para o Instagram, para as redes sociais do Vanderlei aqui. Então você se inscreva, acompanhe o Vanderlei na Jovem Pan e também nas redes sociais dele. Está aqui na descrição do vídeo, então só clicar e acompanhar. Muito obrigado, até a próxima e tchau.